Bom, pessoal, aqui estamos para mais uma videoaula, dessa vez para a turma da terceira série, né? Dentro da disciplina de semiologia ortopédica, reumatológica, neurológica e uroginecológica, né? Aqui na parte ortopédica nós já estamos conversando há um certo tempo, né? A respeito da avaliação de forma segmentar em cada parte do corpo. E nessa aula de hoje vamos focar bem mais aqui na avaliação do joelho, tá certo? Então, você já sabe que eu foco mais na parte ortopédica, acabou também abrangendo a parte reumatológica, né? E os colegas professores irão abordar a parte ginecológica e neurológica também, tá certo? Mas vamos começar aqui, né? Então, começando do começo, então é preciso fazer uma breve revisão anatômica do joelho, né? Bem breve mesmo, porque vocês já conhecem, já aprenderam, né? Já dominam a área, inclusive. Então, aqui relembrando a parte ortopédica, desculpa, a parte óssea, né, osteológica do joelho, nós temos estes quatro ossos aqui, né? Nós temos o osso fêmur, né? Com destaque aqui, inclusive, para os côndilos femorais, não é isso? Que vão estar aqui em íntimo contato com o platô tibial, né? Tíbia, por sinal, é o outro osso que nós temos que destacar, não é verdade? Aqui, deslizando na tróclea do fêmur, né? Eu tenho a patela, que é o nosso terceiro osso aqui, né? Importante, que faz parte do joelho. Por fim, eu tenho aqui a fíbula, né? A participação da fíbula no joelho é mais ponto de inserção muscular, né? De músculos que agem no joelho, como por exemplo os isquiosurais, que eu vou falar mais na frente. Beleza? Então aqui está fêmur, patela, tíbia e fíbula, são os ossos que compõem o joelho. Beleza? Seguindo aqui, falando um pouco da artrologia, das articulações que compõem o complexo do joelho, né? Nós temos a articulação tibiofemoral, isto é, a união da tíbia com o fêmur, como eu falei, né? Os côndilos femorais estão em íntimo contato aí com o platô tibial, né? Com os côndilos tibiais também, beleza? Nós também temos a articulação patelofemoral. Então, esse contato aqui ó, da patela com o osso fêmur, é isso? E no complexo articular do joelho, composto aí por articulações tibiofemoral e patelofemoral, os movimentos possíveis são movimentos de extensão do joelho. Quando eu chuto uma bola, por exemplo, né? Então a tíbia vem para esta direção aqui, certo? O outro movimento de flexão do joelho. Quando eu quero encostar, por exemplo, o meu pé na parte posterior do meu tronco, né? Nas minhas nádegas. Então aqui eu faço isso, ó. Flexão, estão vendo a setinha? A direção da tíbia vai para trás, né? Nós ainda temos aí um par de movimentos rotacionais do joelho, tá certo? São movimentos de pequena amplitude, que tem uma função bem mais, digamos, importante na artrocinemática do joelho, né? Eu até falo um pouco disso lá em cinesiologia, o momento de destravar o joelho, e é inclusive um movimento que possui a maior amplitude quando o indivíduo realiza esta rotação com o joelho fletido, tá certo? Mas o enfoque maior e a amplitude maior, sem dúvida, é para a flexão e a extensão do joelho, tá certo? Falando aqui um pouquinho da patela, né? A importância da patela, nós também já aprendemos, vocês já aprenderam isso em cinesiologia, e até por isso que eu vou perguntar e respondam para mim aí, né? Qual é a importância, qual é a função desse osso aqui, sesamoide, que é a patela? Digam aí. Isso, muito bem, vocês lembram, né? A patela serve para aumentar o braço de força extensora do joelho, né? Percebam aqui, ó, esse gráfico aqui, essa imagem aqui, na verdade, essa linha preta está mostrando a distância da patela para o eixo da articulação do joelho. Estão vendo que o braço aqui de força é bem maior do que aqui, né? Aqui nessa situação onde o paciente não tem a patela, ele é patelectomizado, retirou a patela, não é verdade? Então,
a patela vai aumentar o braço de força e, consequentemente, favorecer o torque extensor do joelho, né? O paciente sem patela sobrevive, mas ele precisa fazer uma força muito maior para poder realizar a extensão do joelho, tá certo? Outro ponto importante aqui da patela é a força que a patela exerce, ó, aqui na tróclea do fêmur. Percebe? Este gráfico aqui, esta imagem aqui está mostrando a força da patela contra a tróclea do fêmur. E esse estudo mostrou que quando o indivíduo se agacha, né, ele realiza um agachamento, a força que a patela está exercendo aqui na tróclea do fêmur é de até 7 vezes o peso corporal. Então é uma articulação importante, né, a articulação patelofemoral, que merece ser investigada porque ela é bem susceptível a lesões, a dores, né, a algumas patologias que nós vamos falar mais à frente. Beleza? Então, seguindo aqui, vamos aprender um pouco sobre tecidos moles, a parte mole que compõe a articulação do joelho, né? Primeiro, eu tenho a cápsula articular. Bom, a cápsula, nós já aprendemos, né, que as articulações estão protegidas e isoladas, embora que não completamente, né? Porque ainda entra vasos sanguíneos, ainda entra terminações nervosas, mas a cápsula isola e protege a articulação. E com o joelho não é diferente, né? Na parte mais externa nós temos a membrana fibrosa, na parte mais interna nós temos a membrana sinovial. Esta que, por sua vez, produz o líquido sinovial, que é muito importante, né, para lubrificar as articulações, assim como também o do joelho. Beleza? Além disso, eu vou ter aqui, ó, bursas ou bolsas sinoviais. As bursas são bolsas sinoviais. Vou passar aqui, ó, são bolsas sinoviais, né? Que evitam o atrito de tendões com ossos, né? Ou até mesmo tendões com tendões. Né? Então, nós temos aqui a bursa suprapatelar, aqui na parte de cima da patela. Eu tenho a bursa pré-patelar, aqui na parte anterior da patela. A infrapatelar profunda e a infrapatelar superficial. E também essa daqui, ó, uma bursa bem importante, que é a bursa anserina, que está bem no ponto de inserção dos músculos que compõem a pata de ganso ou a pata anserina, né? Que vocês também já conhecem, né? Digam aí quais são os músculos que compõem a pata de ganso. Isso, muito bem, vocês lembram de tudo, né? Semitendíneo, grácil e também o sartório, né? Muito fácil. Então, as bursas no joelho, menos comum, sim, menos comum, mas também podem estar inflamadas, né? E com isso o indivíduo apresentar uma bursite, não é verdade? E para avaliar isso, uma simples palpação já é um indício de dor, de inflamação, né? E consequentemente dor das bursas ou de uma dessas bursas, tá bom? Seguindo. E aqui nós temos também os meniscos. Vocês também já conhecem os meniscos, né? Percebam que os meniscos estão aqui assentados no platô tibial, estão vendo? Essa superfície aqui mais azulzinha na imagem, né? É uma fibrocartilagem, ó. Aqui eu estou vendo o menisco de cima, né? A visão axial, eu cortei, estou vendo de cima o menisco, né? Aqui é a parte anterior, aqui é a parte posterior, certo? E os meniscos, pessoal, passando aqui o slide, ó. Os meniscos têm uma função muito importante, primeiro, de favorecer o movimento fisiológico natural do joelho. Então, ele contribui para a artrocinemática do joelho, tá certo? É por isso, inclusive, que quando o paciente apresenta uma lesão do menisco, no momento da lesão, ele costuma relatar que o joelho travou, né? Ele relata um travamento do joelho. Isso é bem um indício de lesão do menisco, certo? Porque ele, quando está íntegro, contribui para o movimento fisiológico, para a artrocinemática do joelho, tá certo? Um outro ponto importante, e tem como função, né, do menisco, além da artrocinemática, outro ponto, é a absorção de choque. Então, o menisco, ele
funciona como um amortecedor realmente. Tá falando bem claramente, ele amortece. Então, imagine, o côndilo femoral, ó, os côndilos femorais estão pressionando aí o platô tibial, certo? Então, para diminuir esse impacto, absorver esse choque, existem os meniscos, tá bom? Caso eles não existissem, né, a cartilagem femoral ia estar bem, digamos, sobrecarregada, não é verdade? Então, os meniscos também têm uma função importante aqui na absorção de choque, tá certo? Outro ponto que eu gosto sempre de destacar do menisco é o seu suprimento sanguíneo, tá bom? O menisco ele é pouco vascularizado. De cara a gente tem essa característica do menisco, ele é pouco vascularizado. Ele até possui uma maior vascularização, ainda que pouco aqui na região periférica, ó, e ele é pouco vascularizado, menos ainda, né, na sua região mais central. O que é que isso significa? Significa que quando o paciente tem uma lesão do menisco, principalmente se essa lesão for extensa e for no nível mais central, né, do menisco, ele tem maior dificuldade para reabilitar. Né? Porque se não tem suprimento sanguíneo, não tem células reparadoras indo para aquele local, ou tem em uma quantidade não suficiente, né? Então, o menisco ele tem essa dificuldade de recuperação, de reabilitação, pelo aporte sanguíneo reduzido, tá certo? E é algo que nós temos que estar atentos aí na nossa avaliação e principalmente na intervenção, né? Seguindo. Ainda aqui, ó, voltando aquele slide, né? Para falar de tecidos moles, eu tenho agora os ligamentos. Ligamentos do joelho, certo? Vou destacar 4 ligamentos, ou melhor, vou destacar 5 ligamentos, tá bom? Primeiro 4, depois eu explico um 5º ligamento, bem importante também. Mas os primeiros 4 ligamentos que eu quero destacar estão aqui bem claros na imagem, né? Esse aqui é qual? Isso, vocês lembram, né? Ligamento colateral lateral. Como é que eu sei que esse ligamento é lateral? Porque ele está inserindo aqui na cabeça da fíbula, né? E a fíbula, obviamente, isso é muito claro para a gente, né? É um osso que está na parte lateral da perna, não é isso? E aqui eu tenho o ligamento colateral medial, né? E aqui na parte mais interna eu tenho 2 ligamentos que cruzam aqui, ó, um mais à frente, que é o cruzado anterior, e outro mais aqui atrás, que é o cruzado posterior. Beleza? Conforme nós podemos ver aqui nessa imagem. Então aqui, ó, estão elencados os 4 primeiros ligamentos que eu quero mostrar a vocês. Primeiro, ligamento colateral medial, né? Então ele sai aqui, ó, do côndilo medial do fêmur até essa parte distal, proximal aqui, medial da tíbia, né? Nós temos o ligamento colateral lateral, que sai aqui da cabeça da fíbula, ó, e vai para o côndilo lateral do fêmur, né? E aí, esses 2 ligamentos cruzados, o ligamento cruzado anterior, aqui está ele, que sai desse côndilo lateral aqui do fêmur, né, nessa parte mais posterior, e se insere em um dos tubérculos intercondilares. O outro tubérculo intercondilar é ponto de fixação do ligamento cruzado posterior, que sai aqui desse côndilo mais medial, né, na sua parte posterior, e está posterior, ou seja, atrás do anterior, obviamente. É isso? Aqui nesta imagem eu quero que vocês percebam os movimentos evitados, né, por estes ligamentos. Vocês podem estar percebendo aí que a luz dá uma clareada, escurecida, né? Porque o estúdio não é o dos melhores, então a luz do sol natural, né, por causa das nuvens, ele dá essa mudança. Mas vocês estão me vendo aí, né? E é até mais importante ver a imagem. Vamos lá. Então, lembre-se, os ligamentos eles estabilizam a articulação, eles evitam os movimentos não funcionais, não é isso? Então, este primeiro que eu quero destacar, o ligamento colateral medial, ele vai evitar uma força valgar, né? Uma força na direção do valgismo, conforme mostra aqui essa imagem, ó. Se eu empurrar aqui o joelho nessa direção, vocês estão vendo aí, ó,
nessa direção aí, né? A imagem está indicando, eu vou tensionar, eu vou colocar em tensão o ligamento colateral medial, certo? Que está aqui, ó, nessa região, não é verdade? Ele fica mais tenso, certo? Então, o estresse em valgo, ele é limitado, ele é minimizado, ele é evitado, ele é protegido pelo ligamento colateral medial, certo? Isso é bem importante na hora da gente discutir e aprender sobre os testes de avaliação do joelho, tá certo? Enquanto que se eu coloco uma força oposta a esta da imagem, né? No caso, se eu coloco uma força aqui, ó, nessa direção do joelho, vocês estão vendo? Eu vou tensionar o ligamento aqui, ó, desse compartimento, não é isso? E esta força, né, em direção lateral, certo? É a força vara, um desvio em varo. E o ligamento que vai evitar, minimizar e proteger contra isso é o ligamento colateral lateral. Tá certo? Então, ligamento colateral medial evita o estresse em valgo. O ligamento colateral lateral evita o estresse em varo. Tá certo? Isso é bem importante, repito, para quando a gente ver os testes, beleza? Seguindo. E aí, nós temos agora o ligamento cruzado anterior, né? O ligamento cruzado anterior, ou LCA, ele vai evitar, basicamente, a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, tá certo? Aqui está minha tíbia, aqui está meu fêmur. Então, o ligamento cruzado anterior, o LCA, vai evitar isso aqui, basicamente. Bom? Então, agora sim, esse ligamento ele é facilmente rompido, né, em um mecanismo de trauma bem característico, que envolve, além da anteriorização da tíbia, também uma rotação medial da tíbia e um estresse em valgo, certo? Então, vamos lá. A anteriorização da tíbia, uma rotação interna deste mesmo osso e um estresse em valgo é característico, é o mecanismo de trauma característico para lesar, para romper o ligamento cruzado anterior, certo? Então, assim, isso acontece geralmente em esportes que envolvem corrida, que envolvem salto, com aterrissagem e mudança rápida de direção, certo? Então, é bem comum que o indivíduo, ao aterrissar e ao rapidamente mudar de direção, o joelho pode realizar esse mecanismo, né, de rodar um pouquinho a tíbia internamente, um estresse em valgo, bem como uma tíbia que se anterioriza em relação ao fêmur. E esse mecanismo é muito comum para o rompimento do LCA, tá certo? Passando aqui a imagem, vocês podem até inclusive dar um pause aqui no vídeo, para quem estiver vendo no notebook, né? Pode ver esse QR Code aí. Esse QR Code é um vídeo que mostra a lesão do LCA desse atleta aqui de futebol, né? O Michael Owen, um inglês. E vocês percebem claramente isso que eu acabei de falar, que ele vai mudar de direção e o seu membro inferior direito, o seu joelho direito, né? Ele faz justamente isso. A tíbia roda um pouco para dentro, há um estresse em valgo, além do que a tíbia também se desloca anteriormente. E aí você vê na imagem, no vídeo, vocês assistirem, vão perceber que a tíbia dá esse sobressalto e ela vai para frente, né? Ela se anterioriza, sendo claramente assim um indicativo de que o ligamento rompeu, tá certo? O ligamento não se opôs a essa anteriorização, não evitou essa anteriorização da tíbia, tá certo? E aliás é por isso que é importante a presença do profissional fisioterapeuta nesses ambientes esportivos, porque se ele vê a lesão, né, se ele vê o mecanismo com que o indivíduo caiu, ele pode só disso já ter uma noção, ter uma sugestão, né, um indicativo de que lesão ele sofreu, certo? Por isso que é bem importante que o fisioterapeuta esteja no campo, esteja na quadra, no esporte em que ele trabalhar. Então ele viu o mecanismo, já suspeita, né? Vai lá, se for possível, faz os testes, enfim, mas já vai, na corrida até o atleta, né, ele já vai sabendo a forma como intervir,
certo? Então eu vejo esse vídeo se vocês verão bem claramente esse mecanismo de trauma comum para o LCA, beleza? Aqui essa outra imagem, né, que eu também gosto muito, esse atleta já estava com o LCA rompido, mas como era um jogo importante, reta final do campeonato, ele tentou usar aí uma órtese que protege o joelho, mas não foi possível, né? No jogo ele acabou fazendo o mesmo movimento. O estresse em valgo, perceba que a tíbia roda um pouquinho para dentro, além do fato de que aqui não está muito claro, mas a tíbia também acabou indo para frente, né? Então ele mesmo com essa órtese não foi capaz de evitar o mecanismo de trauma, tá certo? Bom, e seguindo aqui, eu tenho o LCP, que é o ligamento cruzado posterior. Basicamente, ele vai evitar a posteriorização da tíbia em relação ao fêmur, tá bom? O mais fácil, o mais comum de trauma do LCP é um trauma direto, né? Eu já mostrei a vocês, é bem comum no acidente de carro, né? O que a gente pode denominar como lesão de painel, né? Perceba ó, que a paciente estava aqui com a tíbia presa, né? No painel, fêmur aqui livre, né? E aí quando há o choque na parte anterior do carro, então a força nessa direção aqui, a tíbia vem para trás, percebe isso? O fêmur permanece na frente, né? E essa lesão posteriorizou a tíbia, por isso lesou, rompeu o LCP, tá certo? É mais comum em traumas diretos, que envolve acidente automobilístico, né? Mas também pode acontecer sozinho, né? Durante o esporte, sem contato nenhum. Como por exemplo, então aqui é um outro vídeo que vocês podem ter acesso através desse QR Code, tá? Vocês podem ver depois, ou até mesmo agora, dando pause e voltando aqui para a aula, né? Não se percam. Não vão para o YouTube e depois vão ver aí canais sem futuro, né? Vamos primeiro terminar a aula aqui. Mas esse vídeo está mostrando que esse atleta, ele lesou o ligamento cruzado posterior, certo? Se não estou enganado, ele pisou no buraco, inclusive. Mas no vídeo que é bem claro é que o corpo dele todo vai para frente, né? Vai para frente aqui. E a tíbia permanece na parte de trás, sabe? E aí é bem claro esse mecanismo de trauma do ligamento cruzado posterior. Bem menos comum, mas que pode acontecer que o atleta está sujeito, tá certo? Bom, essa imagem aqui eu sempre gosto de mostrar, é uma imagem bem forte, né? O atleta, segundo as notícias à época, ele teve rompido os 4 principais ligamentos do joelho, os 2 cruzados e os 2 ligamentos colaterais, né? Eu nem coloquei o vídeo aqui, mas vocês podem achar na internet facilmente, né? Lesão do atleta Michael Leite, né? 2010, se não estou enganado. Não botei o vídeo, até porque o mecanismo não é um mecanismo assim específico, foi um trauma direto, né? Estava com o pé firme no gramado, houve um choque direto com o outro atleta, e aí o corpo dele, percebam, deitou, né? Enquanto o joelho ficou em extensão, né? E o corpo deitou lateralmente. E aí, como eu falei, ele teve os 4 ligamentos rompidos, certo? Mas, depois de um longo processo de recuperação, do acompanhamento da fisioterapia, né? Ele voltou a exercer a sua profissão normalmente, tá certo? E vocês ainda nós vamos conversar mais em outro momento, talvez na ortopedia, ou até mesmo vocês com outros professores, né? Sobre o processo de reabilitação, mas inicialmente, quando o indivíduo tinha uma lesão de LCA, que é até a mais comum desses 4 ligamentos, né? Ele voltava em 9 meses para o esporte de alto rendimento. Depois de alguns estudos, conseguiu-se voltar esse atleta em 6 meses. Mas depois de um tempo foi visto que 6 meses era um retorno muito precoce e os atletas estavam tendo lesões recidivas, ou seja, a repetição da lesão, ou até mesmo lesão de outras partes do complexo do joelho, né, de músculos, enfim. Então hoje se tem uma atitude mais cautelosa em relação a isso, e o tempo mínimo de retorno do atleta
ao esporte de alto rendimento após romper o LCA é de no mínimo 9 meses. 9 meses é uma margem segura para que ele retorne ao esporte de alto rendimento, certo? Mas enfim, isso é algo que a gente pode discutir melhor na intervenção, né, na reabilitação de fato da fisioterapia, beleza? Vamos seguir aqui. Bom, e aqui como última parte dos tecidos moles que envolvem o joelho, nós temos os músculos, né? Os nossos motores. Então, os músculos extensores do joelho, quadríceps, né? Já sabemos que o quadríceps é composto aí por o reto femoral, que aliás esse reto femoral é biarticular, né? Também age no quadril. E ainda nós temos os outros 3 músculos monoarticulares que só agem no joelho, né? Eu tenho aqui ó, o vasto lateral e eu tenho aqui o vasto medial, não é isso? Além desses dois, e na parte aqui central e mais profundo, né, do reto femoral, eu precisaria rebater aqui o reto femoral para ver por debaixo dele o vasto intermédio, né, o terceiro vasto, que faz parte aí do quadríceps. E todos esses músculos fazem a extensão do joelho, é isso? Eu também quero falar aqui do quinto ligamento, né? Eu falei a vocês que são 5 ligamentos, porque, ó, percebam que aqui o tendão do quadríceps, né, vai se inserir aqui na borda. Vou apagar aqui para ficar melhor, né? Vamos desenhar aqui com mais cuidado. Então eu tenho aqui, ó, esse tendão do quadríceps que vai se unir na borda superior da patela, né? E esse mesmo tendão ele continua da patela até a tuberosidade da tíbia. Vamos ver aqui nessa outra imagem que fica mais claro isso aqui, né? Vamos lá, passando aqui o slide. Então aqui, pessoal, ó, nessa imagem está mais claro. Eu tenho aqui o tendão do quadríceps, né? E se insere aqui na borda superior da patela, certo? Tem até aqui também retináculo, né, e tal. E na verdade ele não para aí, né? Essa estrutura ela continua e vai até aqui a tuberosidade anterior da tíbia, certo? E aí para essa parte mais distal, né, dessa estrutura, que até inclusive aqui na ilustração está como se fosse rompido, né? A gente dá o nome de tendão patelar, tá certo? Então esse tendão patelar é a continuação do tendão do quadríceps, tá bom? E ele também pode se romper, tá? É mais comum que esse rompimento aconteça em indivíduos com sobrecarga desse músculo, né? E talvez não. O caso mais famoso aí de ruptura do tendão patelar, né, conforme aí ilustrado na imagem, o exemplo mais famoso é da lesão do Ronaldo, né? Ronaldo Fenômeno, né? Também tem ouvido na internet, vocês podem ver no YouTube aí, tá? Onde ele passa um tempo se recuperando de uma outra lesão, quando ele volta, aí ele tem a ruptura total aqui do tendão patelar. Inclusive ele rompeu 2 vezes, né? Em um joelho e depois no outro. E a causa disso é basicamente overuse, né? Ou seja, sobrecarga, tá certo? Então, para essa estrutura, o que é importante aprender aqui, nós chamamos de tendão patelar, tá certo? Ou ligamento patelar, é a mesma coisa, tá certo? Dá no mesmo, até porque o tecido é o mesmo, né? Dos tendões e ligamentos, tá certo? Vamos seguindo. Então, aqui seguindo, eu agora tenho os músculos flexores do joelho, né? E os mais importantes ficam na parte posterior aqui da coxa, né? Que são os músculos isquiosurais, né? São os mais importantes. Antes de falar deles, vou só também já passar pelos outros músculos flexores, né? E nós podemos ver aqui na parte anterior da coxa, onde eu posso destacar aqui o sartório, né? Que ele é um músculo flexor, tá certo? Posso falar também do próprio tensor da face lata, ele também flexiona o joelho, beleza? O próprio grácil também flexiona o joelho, né?
Mas os mais importantes, sem dúvida, os mais fortes são os músculos isquiosurais. Então aqui estão eles, ó, de forma separada, né? Na parte posterior do joelho. Até a imagem subiu aqui, né? Para eu aparecer. Então, já conversamos sobre isso também, né? De por que chamar isquiosural e não isquiotibial. Porque nós temos o bíceps femoral, que se insere na fíbula, por isso não faz sentido chamar isquiotibial. Se parte desse músculo se insere na fíbula, mas aí é só questão de nomenclatura, né? Alguns estudos já trazem como isquiosurais, outros ainda trazem como isquiotibiais, mas não é um erro crasso, não, tá? É só questão de nomenclatura mesmo. O que nós já sabemos é que os isquiosurais é composto pelos músculos semitendíneo, semembranáceo e também pelo bíceps femoral. É isso? E o que eles fazem? Flexionam o joelho. Aliás, eles são músculos biarticulares, também agem no quadril, né? Realizando a extensão do quadril. E também eles rodam o joelho, não é verdade? Bom, e aí vamos começar aqui na avaliação de fato a falar de goniometria, certo? A goniometria nós já conversamos bastante, né? Já discutimos bastante sobre a precisão da goniometria. Não é um recurso tão preciso assim, né? Mas é um recurso que eu posso utilizar, é fácil de utilizar, é barato, né? E eu posso aplicar na minha clínica. E os movimentos aqui para avaliar do joelho são os movimentos de flexão e extensão do joelho, né? Percebo que a extensão é 0 grau, né? A extensão é 0 grau, ou seja, o membro aqui está completamente estendido, tá certo? E a flexão pode até ir a 140 graus, né? Quando eu tento aqui, ó, encostar o meu pé aqui nessa parte posterior do tronco, né? Então a flexão pode girar em torno de 130 até 140 graus, tá certo? E a extensão simplesmente 0 grau. E para avaliar, como é que eu faço? Está, ó. Bom, a recomendação é que o paciente esteja em decúbito dorsal, tá certo? Eu vou colocar o eixo do goniômetro bem na linha articular do joelho, isto é, bem entre o fêmur e a tíbia, né? Naquele espaço intraarticular, tá bom? E braço móvel na coxa, desculpe, braço fixo na coxa, né? E braço móvel na perna, tá certo? E aí, eu vou medir, tá certo? Simples assim. Flexão. E aqui para a extensão, o paciente também em decúbito dorsal, o eixo no mesmo ponto, né? Na linha articular do joelho. E aí, ó, braço fixo aqui na coxa, braço móvel aqui na perna, certo? O ideal é que o paciente apresente aí 0 grau, certo? Inclusive no goniômetro, vocês vão perceber, né, que quando eu começo a avaliar com o goniômetro assim, né, totalmente aberto, eu vou perceber que o 0 vai estar aqui mais próximo da setinha, né, essa região aqui, tá certo? Eu ainda posso considerar uma hiperextensão do joelho. Se a tíbia estiver aqui, ó, mais para frente, essa parte distal da tíbia estiver mais para frente em relação ao fêmur, o goniômetro pode indicar uma hiperextensão de até 5 graus, certo? Que, aliás, isso também pode ser considerado uma alteração postural que eu falo mais à frente, beleza? Vamos seguir aqui. Bom, um outro fator que eu posso avaliar aqui no joelho do meu paciente é o ângulo Q. Vocês devem lembrar que eu falei desse ângulo Q lá em cinesiologia, eu até trouxe um artigo para discutir a relação desse ângulo Q com dor do paciente, com a funcionalidade do paciente, né, com a força do paciente. Especificamente eram pacientes com síndrome femoropatelar. Um artigo bem interessante. Eu trouxe isso para a gente conversar em cinesiologia, certo? Mas o ângulo Q é importante porque ele me fornece, digamos, o grau de valgismo do paciente, certo? Ele é um ângulo formado pela interseção de duas linhas que cruzam o centro da patela, né?
Então vamos lá, partindo do centro da patela, tem uma linha que vai em direção à coxa do paciente e tem uma linha que vai em direção à perna do paciente, né? Aliás, não se esqueçam, né, que o membro inferior é dividido em coxa, joelho, perna, tornozelo e pé, né? Quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé, não é isso? Então, é óbvio que quando eu falo perna, vocês sabem que eu estou me referindo à região da tíbia e da fíbula, né? Mas vamos lá, um ângulo Q, para eu ter noção de como é que ele se dá, né? Eu, a partir do centro da patela, traço uma linha em direção à coxa do paciente e uma outra linha desse mesmo centro da patela em direção à perna do paciente, né? A tuberosidade anterior da tíbia. E aí ele vai formar um ângulo, certo? Ele está até aqui no slide, ó. Se esse ângulo for até 10 graus para o homem e até 15 graus para as mulheres, esse valgismo, esse ângulo Q, me denota um valgismo normal, certo? E até aqui já está sendo considerado que uma mulher apresenta um valgismo maior, né? Mas ele é normal. Agora, se esse ângulo for maior do que 20 graus, aí eu já posso considerar isso como sendo um valgismo excessivo, realmente como uma alteração postural. Tá certo? Então eu tenho que estar atento quanto a isso. E como é que eu consigo medir o ângulo Q, né? Bom, eu até falei isso também lá na Cinesiologia. A maneira mais prática que nós temos é com o próprio goniômetro, né? Eu vou colocar o eixo do goniômetro, a parte mais central, bem aqui, ó, no centro da patela, tá certo? E aí um braço do goniômetro vai em direção à espinha ilíaca anterior, a coxa do paciente, né? E um outro braço do goniômetro vai aqui em direção à tuberosidade da tíbia. E aí o goniômetro vai me fornecer um ângulo, que é o ângulo Q. Beleza? Então eu tenho que estar atento, pessoal, passando aqui o slide, ó, eu tenho que estar atento a essas alterações posturais do joelho. Nós também já falamos um pouco disso lá na aula que tivemos de avaliação postural, né? Vocês lembram? E o paciente pode apresentar o quê? Um joelho valgo ou um valgismo, certo? Valgismo este que eu posso avaliar através do ângulo Q, é isso, ó. Partindo aqui, ó, do centro da patela, um braço em direção à espinha ilíaca superior, um outro braço em direção aqui à tuberosidade da tíbia, certo? Então aqui vai me fornecer um ângulo, o goniômetro vai me indicar um ângulo, certo? De 0 a 10, beleza? Então, ó, tenho que estar atento a essas alterações posturais, o valgismo do joelho, além do varismo ou do joelho varo, do geno varo, né? Que é o oposto do valgo. Então, ó, essa parte mais lateral vai estar tensionada, e é até bom lembrar isso também, né? Que no valgismo, na imagem anterior, o ligamento colateral medial está mais tensionado. Aqui no varismo, o ligamento colateral lateral, perceba, ó, vai estar mais tensionado, certo? Eu ainda consigo ver, ó, alterações na visão em lateral, perfil, o geno recurvatum, né? Isso aqui, pessoal, é uma hiperextensão do joelho. É aquela hiperextensão que eu falei, né, que o paciente pode apresentar. Eu também posso medir isso através do goniômetro. É da mesma forma que eu meço a extensão, né? E aí, se esse valor for menor do que 0, né, isso indica uma hiperextensão, beleza? E também aqui na visão em lateral eu consigo ver um genuflexo, né? Ou um joelho semifletido, mais comum em patologias aí que envolve espasticidade ou ainda uma hipertrofia muito grande de músculos da parte posterior da coxa, tá certo? Principalmente em fibras mais distais, beleza? Então são essas alterações que nós temos que estar atentos, tá certo? Já sabemos, né? O valgo, o varo, o recurvato e o flexo, conforme falei na aula de avaliação postural. Beleza? Bom, pessoal, então seguindo aqui, nós chegamos ao ponto bem importante da nossa aula, né? Que são os testes clínicos especiais, né? São esses testes que eu gosto de cobrar bastante vocês, né? Para que vocês saibam fazer, saibam aplicar.
e saibam também o resultado, né? Qual é o achado do teste, beleza? Então, claro que nós vamos ter nossa aula prática disso, né? Isso é óbvio. Mas, como é preciso a teoria antes, cá estamos nós, né? nesta videoaula, em virtude da atual situação em que estamos vivendo. Mas vamos superar, vamos vencer todos juntos como irmãos. Eu diria aquela música. Mas vamos lá. Primeiro teste. Um teste famosíssimo, muito fácil de fazer e muito efetivo na identificação de uma possível lesão do LCA, do ligamento cruzado anterior. Então a imagem é muito clara, mas vamos ver o texto, né? Ó, paciente em DD, o que é DD? Isso, não é delícia, é decúbito dorsal, né? Paciente em decúbito dorsal, membro avaliado com quadril fletido aqui, ó, 45 graus, joelho 90 graus, estão vendo, né? O fisioterapeuta ele vai sentar em cima do pé do paciente. Por que isso? É só para estabilizar a tíbia, tá? A parte distal da tíbia, melhor dizendo. Tá certo? Então, só para estabilizar a parte distal da tíbia, tem até um xizinho aqui, indicando ó, que o paciente está, ou que essa região está estável, ou fixa, tá certo? É importante. E aí, o fisioterapeuta vai, ó, posicionar os seus dedos na fossa poplítea, certo? E os seus polegares na parte da frente da tíbia. Beleza? Está aqui no texto. Ó. O fisioterapeuta posiciona os dedos na fossa poplítea, esses 4 dedos aqui, ó, e o polegar na parte do platô tibial, né? Na parte da frente, fica aqui, ó, na parte posterior, na fossa poplítea, e aqui na frente os polegares, certo? Depois disso, é importante que o paciente tenha os seus músculos relaxados, seus músculos isquiosurais relaxados, né? E aí o fisioterapeuta ó, vai aplicar uma força em direção anterior. Botei aqui atrás, botei o polegar, puxei a tíbia e vou verificar o deslocamento anterior da tíbia, né? Ó, aqui na imagem, perceba, ó, dedos aqui, polegares à frente, puxei a tíbia em direção a mim mesmo como fisioterapeuta, né? Achados: deslizamento anterior excessivo da tíbia, né? Ou até mesmo a dor, que é menos comum, significa lesão do LCA, tá certo? É importante que o fisioterapeuta compare os dois membros inferiores, né? Porque o paciente pode apresentar uma frouxidão ligamentar inerente à sua composição corporal, tá? Nós sabemos que a mulher tem mais essa característica, né? Mas, por causa disso, aliás, portanto, por causa disso é importante fazer a comparação. Beleza? Então, teste de gaveta anterior. Muito comum, famoso e muito importante. Certo? Esse aqui, ó, teste de gaveta posterior. É a mesma coisa, tá? O mesmo posicionamento, as mãos do terapeuta estão da mesma forma, ó, dedos aqui atrás, polegar aqui na frente, sentado aqui no pé do paciente para fixar a parte distal da tíbia. Beleza? O que o físio vai fazer? Agora, ao invés de puxar a tíbia em direção a si, né? Puxar, ele vai empurrar a tíbia. Conforme está mostrando aqui, ó, ele vai fazer uma força para empurrar a tíbia. É a mesma coisa, só que no sentido oposto. E os achados me indicam, ó, deslizamento posterior excessivo da tíbia, ou até mesmo dor, né? Vai significar o quê? O indício, né? De lesão do LCP, do ligamento cruzado posterior. E assim como o anterior, também é importante comparar com outro membro, certo? Pelos mesmos motivos que eu já mencionei. Beleza? Então, gaveta anterior, gaveta posterior são testes muito fáceis de fazer. Seguindo. Teste Lachman. Muito fácil também. Ó. Paciente decúbito dorsal, certo? Com o joelho a ser testado em semiflexão, mais ou menos 20 graus. Fisioterapeuta em pé ao lado do paciente, aqui ele, ó.
O fisioterapeuta usa uma das mãos para estabilizar a parte distal da coxa. Estão vendo aqui, ó? Uma mão lá para estabilizar a parte distal da coxa. E a outra mão, ele segura aqui na parte proximal da tíbia. Estão vendo? Uma mão estabiliza, a outra vai mobilizar a tíbia. E qual é essa ação? O físio vai aplicar uma força em direção anterior e posterior da tíbia em relação ao fêmur. Então, eu peguei aqui o fêmur, peguei aqui a tíbia, vou fazer isso aqui, ó, na tíbia. Minha mão direita na tíbia, ó, vou fazer isso aqui, certo? E o deslizamento anterior significa o quê? O deslizamento anterior excessivo da tíbia. Isso, muito bem. O indício de lesão do LCA. E se o deslizamento excessivo for na direção posterior? Significa lesão de qual ligamento? Isso, muito bem, do ligamento cruzado posterior. Certo? É muito fácil, pessoal. Assim como os anteriores, é importante comparar com o membro contralateral para confirmar um possível diagnóstico, tá certo? Pelos motivos já explicados. Seguindo, outro teste bem importante, teste de estresse em valgo. Eu vou fazer aquela mesma força que lá atrás eu expliquei a vocês, né? Ó, paciente deitado, joelho em extensão, o fisioterapeuta aqui em pé lá do paciente, vai posicionar uma das mãos na parte lateral do joelho, tá vendo? Uma das mãos aqui na parte lateral e a outra mão, perceba, ó, na parte distal aqui da perna. Então, uma mão no joelho e a outra mão lá na parte distal da perna, né? No tornozelo. O que ele faz? Ó? Perceba, ele vai aplicar uma força em valgo. Muito simples. Vai aplicar aqui, ó, uma força em valgo, isto é, em direção medial do joelho. Certo? Se ele está aplicando uma força em direção medial, um estresse em valgo, qual é o ligamento que ele está testando? Já expliquei a vocês, né? Isso, muito bem. O ligamento testado é o ligamento colateral medial. E que, inclusive, o achado é, se o paciente tem um desvio excessivo em direção medial, né? Em direção ao valgismo, significa um indício de ruptura de lesão do ligamento colateral medial, certo? Mesma coisa, ó, comparar com o membro contralateral, né? Se eu tenho o teste do estresse em valgo, eu também terei o teste do estresse em varo, que é a mesma coisa, só que a direção é oposta, né? Então, ó, perceba que uma das mãos lá estabilizando aqui na parte distal da perna e a outra, ao invés da parte lateral do joelho, agora está na parte medial do joelho. E o físio vai aplicar uma força em direção lateral do joelho, né? Força para cá, ó. Certo? Ou seja, estresse em varo. E se eu vou estressar o joelho em varo, obviamente que eu vou testar o ligamento colateral lateral, não é isso? Conforme visto aqui, ó, desvio em varo, ligamento colateral lateral, certo? Muito fácil, muito fácil. Seguindo, outro teste, o teste McMurray. Então, esse é um pouquinho mais complicado, tem mais algumas coisinhas, mas é fácil também. Vamos lá, paciente em decúbito dorsal, com o quadril e joelho aí, ó, a 90 graus, estão vendo? O fisioterapeuta ao lado do paciente vai posicionar uma das mãos na parte lateral do joelho. Aqui está, ó, uma das mãos na parte lateral do joelho, certo? E a outra mão, ó, aqui no calcâneo do paciente. Estão vendo? Muito bem. Posicionei dessa forma aqui. E agora, o que fazer?
O fisioterapeuta vai rodar externamente a tíbia. Perceba, ó, rodou aqui externamente a tíbia. Em seguida, vai aplicar a força em valgo, ou seja, para dentro, né? Enquanto estende o joelho e o quadril. Então, ele vai rodar a tíbia externamente, lá rodando no pé, né? Ele vai aplicar a força em valgo e vai estender, vai puxar, ó, esse membro aqui para cá, certo? Estendendo. Achados. Se o paciente apresentar um estalido no sentido... aliás, se o paciente apresentar um estalido sentido, né, na parte medial do joelho, durante a extensão, né, durante essa parte final do teste, é um indicativo de lesão do menisco medial, certo? Tem até aqui uma observação. Perceba que o sol aqui está chegando em cima de mim, né? Porque vou já corrigir isso, um momentinho, vamos lá. Aqui tem uma observação. No teste anterior, eu testei o menisco medial. Para eu testar o menisco lateral, eu faço a mesma coisa, só inverto as coisas, né? A tíbia agora eu rodo internamente, ao invés de externamente, certo? Vou trocar o posicionamento das mãos, certo? Que agora está na parte medial do joelho, né? E ao invés da força em varo, aqui eu vou aplicar a força em varo enquanto eu estender o joelho e o quadril. Beleza? Dessa forma, o estalido é sentido na parte lateral, caso haja lesão do menisco lateral, certo? Então é bem fácil. Eu só tenho a capacidade, tenho a possibilidade de inverter o teste para testar, para avaliar o outro menisco. Beleza? Vamos aqui. Então, seguindo aqui, nós temos agora o teste compressivo de Apley. Perceba, paciente em decúbito ventral, joelho fletido a 90 graus, certo? O fisioterapeuta com uma das mãos na parte distal da coxa, tá vendo aqui? Parte distal da coxa. A outra no calcâneo, né? na planta do pé, não é verdade? Então, o fisioterapeuta vai realizar uma força para baixo e também uma rotação. É como se fosse um movimento de pilão, né? Tá aqui, ó, simulando os movimentos de um pilão. Eu sei que você já moeu muita coisa no pilão, né? Então, você vai só reproduzir. Então, perceba, ó, pegou o calcâneo, ó, fez o movimento e rodou, certo? Rodando aqui a tíbia, rodando aqui a tíbia, ó. Rodando a tíbia, né? Pressiona e roda, como se fosse um pilão mesmo. Então perceba que nesse movimento eu vou pressionar o menisco, né? Que está aqui no joelho, percebe? Então eu vou pressionar o menisco. E aí, se o paciente tiver dor, tiver estalido ou restrição dos movimentos durante o teste, isso indica lesão dos meniscos. Tá certo? Então, este é o teste compressivo de Apley. Vou comprimir o menisco, conforme visualizado aqui na imagem. Comprimindo o menisco e rodando aqui. Beleza? Aqui nós temos mais um teste de rechaço. Paciente decúbito dorsal, joelho estendido, né? O fisioterapeuta, perceba, ó, com uma das mãos, ele vai segurar aqui, ó, a borda superior da patela, né? Vai manter a patela presa, fixa. E a outra mão, perceba, no calcâneo do paciente. Percebe? Muito bem. A partir daí, o fisioterapeuta, ele vai, ó, realizar uma flexão e extensão do quadril e joelho. Então, ele vai levantar aqui, ó, fletindo quadril e joelho, entende? Vai levar, né, para fletir o quadril e o joelho ao mesmo tempo. Enquanto ele mantém, não esqueçam, a patela firme, fixa. Certo? Então, ele faz essa flexão e extensão de quadril e joelho, segurando firmemente a borda superior da patela.
Ao final desses movimentos, né, ele fletiu, depois ele estendeu para voltar à posição inicial, né? O fisioterapeuta vai pressionar a patela para baixo, como se quisesse afundar, sabe? Afundar a patela. Então, se ao realizar esse movimento, né, ao pressionar a patela, se o fisioterapeuta sentir uma sensação esponjosa, como se houvesse líquido abaixo da patela, indica a presença de edema no joelho, certo? Especialmente na região retropatelar. E esse edema retropatelar é um indício bem importante para uma doença que nós conhecemos como condromalácia, né? A condromalácia basicamente é uma osteoartrose que acomete a cartilagem retropatelar, a cartilagem que existe entre a patela e a trocla do fêmur, tá certo? Então, essa é uma forma de testar se há edema nessa região, que é o teste de rechaço. Há também essa outra forma, que é até mais simples, tá? Sinal de Clark. É a mesma forma, o paciente deitado, o fisioterapeuta perceba, ó, vai estabilizar aqui a borda superior da patela, né? Só que não vai ser feito aquele movimento de levantar, de fletir, né, e voltar, não. Simplesmente o fisioterapeuta solicita ao paciente que contraia o quadríceps, né? Estenda o joelho mais ainda, entende? E ao mesmo tempo o fisioterapeuta, ó, empurra a patela para baixo. Então o paciente vai tentar estender aqui ainda mais o joelho, né? Enquanto o físio está mantendo aqui, na verdade, está mantendo aqui, ó, a patela firme, né? Então, o paciente apresentando dor na patela, mais precisamente na região posterior, né? Ou até mesmo incapacidade de completar esse movimento, é um indicativo, ó, da condromalácia patelar, que é a osteoartrose que acomete, a osteoartrite, a artrose, né? Que acomete especialmente a cartilagem retropatelar. Beleza? É o desgaste da cartilagem retropatelar. Certo? Bom, pessoal, voltei, né? Vocês devem estar percebendo que o tempo passou bem rápido por aqui, né? Eu tive um pequeno problema técnico. Achei, inclusive, que tivesse perdido a aula, né? Quase uma hora de aula, mas aparentemente não. Vai dar certo. Vamos só terminar aqui a aula, né? Então, faltava falar aqui desse último teste ortopédico do joelho, que é o sinal de apreensão patelar, certo? Então, para esse teste aqui, o paciente vai estar em decúbito dorsal, joelhos estendidos, né? E aí, perceba que o fisioterapeuta vai, com os seus polegares, ó, perceba aqui na imagem, ele vai empurrar a patela para o lado, certo? E aí, se o paciente ficar apreensivo, né? Reação parecida com aquele teste de apreensão que eu mostrei a vocês lá do ombro, né? Ou ainda, se o paciente contrair o músculo quadríceps com o intuito assim de proteger a patela, né? Ele está apreensivo e tal. Isso pode indicar uma subluxação patelar, certo? Uma instabilidade aí da patela, talvez por lesão do ligamento patelar, enfim. Ok? Vamos seguir. Então, aqui, para encerrar, nós temos as formas de avaliar a força muscular, né? Já falei um pouco de dinamômetros para vocês, né? Que existem os dinamômetros isocinéticos, que são mais caros, são mais complexos, mais comum em algumas universidades, clubes esportivos, né, com maior poder aquisitivo. Existe também uma forma de avaliar a força muscular através do teste de uma repetição máxima, que é até mais utilizado aí para determinar a carga do exercício, né? Nós, na fisioterapia, o que a gente faz de forma mais frequente, né, é o teste de força muscular manual, e esse sim merece uma atenção maior, né? Então, aqui é a nossa forma mais comum de avaliar a força muscular, né, através desse teste de força muscular manual. Então, através desse teste, eu vou graduar aqui a força do meu paciente de 0 a 5, né? Sendo que o grau 0
Nós, inclusive, já estamos carecas de saber isso, né? Mas vamos lá, só recapitular. O grau 0, o paciente não tem movimento, também não tem contração muscular. No grau 1, o paciente tem contração muscular, mas não consegue realizar movimento. É uma contração que eu consigo visualizar ou ainda sentir, né? Através da palpação. Na graduação número 2, o paciente tem movimento, só que ele não consegue vencer a gravidade. E como é que eu vou colocar o meu paciente sem gravidade? Vou mandar ele para o espaço, para a estação espacial da NASA? Não, né? Eu vou colocar ele em alguma posição onde eu vou tentar minimizar o efeito da gravidade, né? O grau 3, o paciente tem movimento e ele vence a gravidade. E os graus 4, o paciente tem movimento e vence uma resistência parcial do terapeuta, né? E o grau 5, o paciente vence uma resistência total do terapeuta, né? E nós também já aprendemos como é que eu vou graduar isso, como é que eu vou aplicar uma resistência manual moderada ou máxima no meu paciente. Bom, depende só do braço de resistência, né? A distância da minha aplicação de resistência até o eixo. Verdade? Nós também já aprendemos isso, né? Então, passando aqui, ó, eu tenho o teste de força muscular manual para avaliar os músculos flexores do joelho. Então, eu estou avaliando aqui de forma mais eficiente os músculos isquiosurais, né? Então, para avaliar, para impor a resistência e verificar se o paciente tem grau 0, 1 e 2, eu coloco o paciente em decúbito lateral, porque é uma forma de eu minimizar o efeito da gravidade, tá certo? Para os graus 3, 4 e 5, já coloco o paciente, assim como está aqui na imagem, ó, em decúbito ventral, certo? Sendo que para o grau 3, o paciente realizou o movimento livre, né, vencendo apenas a gravidade. Nos graus 4 e 5, eu vou colocar a resistência. No grau 4, que é uma resistência parcial, eu vou colocar aqui, ó, terço médio da panturrilha. E o grau 5, já vou colocar a resistência lá no calcâneo, que inclusive é o que o terapeuta aqui da imagem está fazendo, ou seja, mais longe do eixo, portanto mais difícil para o paciente, certo? Como é que eu avalio isso na prática? Bom, eu vou começar colocando o paciente em decúbito ventral e verificar se ele consegue vencer a gravidade, certo? Se o paciente venceu a gravidade, então eu vou partir agora para a resistência e verificar se o grau dele é 4 ou 5, tá bom? Agora, se o paciente não conseguiu realizar o grau 3, ele não conseguiu vencer a gravidade, então eu já vou colocá-lo em decúbito lateral, né, aqui neste caso, e verificar se é grau 0, 1 e 2, certo? E aqui passando, ó, agora estou verificando o teste de força muscular manual para os extensores do joelho, para o movimento de extensão do joelho. Até peço que vocês verifiquem no material de apoio, nos slides, eu acredito que esse tópico aqui está como flexão do joelho, mas só pela imagem, né, dá para perceber que aqui a avaliação é dos extensores, tá? Então só corrija caso no seu material esteja equivocado, beleza? Então aqui é a mesma coisa. Vou começar logo imaginando que o paciente tem grau 3 de força. Então vou colocá-lo sentado, né, e pedir que ele realize uma extensão do joelho, ó, contra a gravidade, obviamente. Se ele conseguir, agora eu vou partir para colocar a resistência, né? E aí, ó, vou colocar a resistência no terço médio da perna, pensando em uma resistência parcial, tá certo? Ou colocar a resistência lá no tornozelo, pensando em uma resistência total, né, ou máxima. Agora, se o paciente, a partir aqui do grau 3, ele não conseguiu fazer, agora eu vou diminuir a minha resistência, né? Vou tentar diminuir, não a resistência, mas especular que ele tem um grau menor de força, não é verdade? Então, já coloco o paciente em decúbito lateral, minimizo o efeito da gravidade e aí verifico se o grau é 0, ou seja, se não há contração nem tampouco movimento, se o grau é 1, se há contração sem movimento, ou se o grau é 2, se ele consegue mobilizar nessa posição de atenuação da gravidade. Beleza? Então, pessoal, aqui eu encerro a nossa aula de hoje, tá? Vocês terão acesso a esse material aqui, tanto por esse QR Code, que vocês podem captar aí pela câmera do seu celular. Esse material também está disponível no Google Classroom,
lá na nossa sala, né? E também está no portal do aluno, tá bom? Na próxima aula, nossa última aula teórica dessa primeira parte, né? Para a terceira série, da manhã, 3MA, eu vou falar sobre a avaliação do tornozelo-pé e também sobre a avaliação de marcha, tá bom? É o último conteúdo que nós temos da parte teórica, nessa primeira parcial, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.